Sejam todas muito bem-vindas. Acredito que tenhamos só mulheres por aqui, né? Até um controle que eu tenho lá do grupo, não que os meninos não possam acessar, mas desde que tenha realmente o entendimento do grupo. Então, sejam todas bem-vindas. Aqui é Cris Zago, eu sou mentora de sexualidade, e essa aula é de mentoria, e é a primeira aula de mentoria gratuita que eu faço, aberta, desde o mês de maio, onde eu estou com esse processo de formar mulheres que desejam prosperar com sexualidade. E quando a gente fala de prosperar, de verdade, gurias, né? Para quem vem de outros mercados, venda, a gente falar em prosperidade, né, em ganho, para a área da sexualidade, ainda percebo que surgem alguns ruídos nessa questão de entender as possibilidades, certo? Então, o que eu vou contar aqui para vocês é como eu saí do R$ 0 aos meus primeiros R$ 10.000 mensais. Então, é bem importante que vocês entendam que existe um processo. Quem é minha aluna da mentoria já acompanha esse processo comigo, porque eu sou muito transparente em todos os passos que eu vou dar, em todas as coisas que eu faço pela primeira vez. As gurias da primeira e da segunda turma, elas recebem então, e a terceira turma não vai ser diferente. O que vai ter na terceira turma, já para a gente até ter algumas expectativas aqui? A terceira turma, ela vai ser recepcionada pelas alunas da primeira e da segunda. Elas vão estar todas reunidas no mesmo grupo, porque eu entendo que mulheres que passam a prosperar com sexualidade precisam criar uma ambiência junto com as demais que estão chegando. Então, nós precisamos andar, sim, de mãos dadas para que a gente possa se fortalecer, que a gente possa vibrar com as nossas conquistas e que a gente possa se acolher na hora do nosso medo. Porque, sim, vão existir medos, vão existir muitas conquistas, as gurias sabem, a gente fica vibrando com cada uma que corta o cabelo, que faz, né, o seu primeiro 100, 200, 300, R$ 1.000 em palestra. Então, sempre vai ser algo muito novo para nós mulheres. E a gente está falando de mulheres aqui desde os 28, 25, a mulheres de 60 anos que estão chegando para fazer a mentoria. Porque elas entenderam que elas podem mais do que a venda do produto. Não desmerecendo a venda do produto, inclusive vocês vão ver que a minha história toda é baseada com a venda do produto. A diferença foi que eu identifiquei o ano passado o mapa da mina de oportunidades da sexualidade voltada com a consultoria de sexualidade, certo? Então, vamos lá, vou gravar essa aula para depois as gurias poderem olhar com calma, para que elas possam depois me fazerem as perguntas no individual, nas aulas individuais, mas é importante que a gente faça essa introdução. Então, aqui a gente vai falar do bem-estar sexual, que é uma nomenclatura que vem sendo usada com muita frequência, inclusive agora pela mídia. Eu acho importante a gente se posicionar nesse modelo também. O que eu vou combinar com vocês? Quem chegou e já colocou o seu nome, o estado que está falando, muito obrigada. Quem chegou há pouco, né, porque eu fui dando acesso a muitas pessoas agora, coloca o nome e o estado, só para a gente poder, de novo, entender a magnitude de que podemos levar a sexualidade, certo? Segundo acordo, aqui, neste grupo de mentoria, mesmo vocês que estão acessando pela primeira vez uma aula gratuita, nós temos uma regrinha de troca, que se chama a lei da reciprocidade. E eu recomendo vocês adotarem essa lei da reciprocidade em todas as relações, tá? Eu trabalho muito a lei da reciprocidade com as minhas clientes, com os meus filhos, com o meu marido, com todas as minhas relações. E é uma lei divina, então a gente precisa entender. Toda vez que a gente entrega, a gente recebe. Então, hoje eu preparei uma aula bem especial. Eu preparei um ritual energético para eu entrar nessa aula, para realmente transbordar amor, conhecimento, né? E tudo aquilo que eu venho vivendo na área da sexualidade. Eu fiz uma consulta com a minha terapeuta holística, porque eu sou essa pessoa, depois que eu comecei a estudar sexualidade, eu sou uma pessoa que procura entender mais sobre a conexão espiritual e energética que nós temos no campo da sexualidade, o nosso chakra base. Então, eu fiz realmente assim, ó, eu me preparei para esse momento. Eu sou aquela pessoa que vai receber o melhor date, o melhor crush da vida.
eu realmente, eu cuido de mim e cuido desses momentos que eu realizo com as minhas alunas e com as minhas clientes. Então, em respeito a todas vocês que estão lá no grupo, eu realmente me preparei, tomei um banho bem gostoso, botei um hidratante, eu hidratei o meu bico do seio, eu fiz o meu skincare, fiz o ritual do amor próprio, onde eu uso alguns produtos que eu compartilhei no grupo. Então, para algumas de vocês, talvez não esteja fazendo nenhum sentido isso que eu estou falando. Cris, vamos de uma vez, eu quero saber sobre os 10 mil. 10 mil reais. Sim, eles chegam. Só que se você acessou a área da sexualidade, simplesmente, sem passar pelo processo da sua sexualidade, eu sinto lhe dizer, essa aula realmente não é para você. Porque falar de sexualidade é a gente se colocar na frente do espelho e entender aonde estamos. Tanto que muitas de vocês que estão acessando pela primeira vez, para acessar lá no grupo, porque o grupo pediu uma permissão para acessar, eu entrevistei vocês por fora, perguntando o nome, o Instagram e por que vocês escolheram a sexualidade, certo? Ninguém acessa as minhas salas, ninguém acessa os meus conteúdos, nem as minhas clientes, sem que eu entenda o porquê que ela está querendo acessar a sexualidade. E aqui eu já deixo o primeiro aprendizado para quem é minha aluna e para quem está acessando essa aula. Porque vocês estão mexendo num campo muito forte. Não é sobre o esquenta e esfria do lubrificante. É sobre útero, é sobre vida, é sobre amor, às vezes sobre abuso, às vezes sobre frustração, sobre traição. Então, nós precisamos entender o nosso lugar dentro da sexualidade. Então, essa aula é bem voltada para esse processo e para vocês entenderem como que eu fui virando algumas chavezinhas e aí sim, os de 0 a 10 mil, eles foram vindo, porque existe a lei da reciprocidade. Então, o que eu quero pedir para vocês aqui? Primeiro, para quem chegou, nome e estado no campo aqui do chat, que daí eu consigo acompanhar de onde vocês estão vindo. Segundo, quem tiver rede social, por favor, faça uma foto desse template, me marca lá no Crisado Mentoria. É uma troca de reciprocidade, sim, essa aula. Eu entrego um conteúdo e vocês também mostram para o mundo que vocês estão buscando conhecimento. É bem importante isso, tá? Sempre que vocês fizerem um movimento com as suas clientes, façam esse movimento, porque aqui você já consegue entender um pouquinho com quem você está lidando. Por quê? As pessoas têm muito tabu de falar de sexualidade. E acessar uma aula de sexualidade é um tabu gigantesco. Então, aqui eu não obrigo ninguém, mas eu só estou explicando como funciona a lei da reciprocidade. Se você está entrando para acessar um conhecimento, seja também recíproca e compartilhe quem está dando essa aula, né? Marque essa pessoa que está, que no caso sou eu. Por quê? Porque você vai liberando alguns acessos bloqueados na sua vida. Ah, mas eu tenho vergonha de me mostrar. Então, realmente, você precisa dar 2 passinhos para trás e entender por que você veio para a sexualidade. Tá, gurias? De verdade, porque tem muitas meninas que vêm para falar comigo para entrar na mentoria e eu não consigo dar acesso para a aula de mentoria porque ela não entendeu ainda qual é o papel dela aqui. Cada um de nós tem o seu papel, tá? Então, eu vou contar para vocês qual é o meu papel e por que eu estou acessando lugares tão grandiosos dentro do bem-estar sexual. Então, primeiro, quem sou eu, que eu acho que é bem importante, e aqui já fica o primeiro aprendizado. Sempre que vocês forem fazer uma palestra, ou um evento online, ou conversar na fila da padaria. Sim, eu faço palestra na fila da padaria, meus amores, qualquer lugar é palco para mim hoje, desde que eu escolha esse lugar. Carla Tomás, se eu não me engano, me perguntou lá no grupo, nós vamos falar sobre eventos aqui, como que eu realizo os meus eventos. Se eu sou convidada, se eu sou contratada, se eu tenho meu próprio espaço. Hoje, Carla, que eu acho que a Carlinha está aqui, eu posso te dizer que eu crio os meus próprios palcos, porque eu entendi o meu lugar em sexualidade. Quando eu falo que eu crio o meu próprio palco, eu entendi a magnitude desse negócio. Que bom, Carlinhas, que você está aqui. Eu entendi a magnitude. Então, sim, muitas vezes eu sou contratada, sim, muitas vezes eu faço dentro de um espaço físico, aqui na minha casa que eu tenho, mas a grande maioria das vezes sou eu que crio o meu próprio palco.
inclusive neste formato que vocês aqui estão participando, e muitas já participaram de outros momentos, tá? Então, sim, eu convido vocês a olhar com bastante carinho para a criação do próprio palco de vocês, inclusive na fila da padaria. Quando a gente acolhe uma mulher com uma informação de qualidade, a gente está construindo o nosso próprio palco. É onde a gente decide, eu saio da plateia da vida e vou assumir o meu lugar no palco. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Ser a protagonista do palco. Exatamente, Andressa, sobre isso, tá? E aí a gente não depende mais de ninguém, independentemente, e a gente sabe o que falar exatamente em cada momento, tá bom? Então, para quem não me conhece, rapidamente aqui, eu sou Cris Ago, eu tenho 42 anos, eu sou casada há 20 anos e mãe de 2 pré-adolescentes. Eu sou mentora de mulheres que prosperam com a sexualidade. Eu sou uma mulher que se descobriu aos 40 anos, então vocês percebam que eu estou uma jovem aprendiz nesta autoconhecimento. E libertei aquela menina que estava cheia de tabus aqui. Eu tinha muito tabu e preconceito. Eu trabalho com os produtos, vocês vão entender, há alguns anos, mas eu nunca entendi, nunca tive coragem de falar sobre os produtos como eu falo hoje, ou falar de sexualidade. A Sueli, se eu não me engano, me perguntou sobre isso lá no grupo, como perder a timidez para falar, né? Você precisa se reconhecer, primeiro, e libertar essa menina lá da adolescência, da infância, que recebeu muitos nãos, e que recebeu muito isso é feio, isso não é para mulher, isso não é para mulher casada, isso não é para mulher que tem filhos. Então, a primeira coisa que eu fiz aos meus 40 anos, quando eu entendi o poder da sexualidade, foi libertar essa menina cheia de medos que estava, né? Uma menina que tinha 40 anos já, e que ela não tinha se libertado mesmo trabalhando com os produtos há mais de 6 anos, tá? Que talvez seja o caso de muitas de vocês aqui. E por que eu escolhi sexualidade? Que foi a pergunta que eu fiz para todas vocês para acessar o grupo, né? Era uma das condições de acessar o grupo. Não tinha. Quem não me respondeu não acessou, tá, gurias? De verdade. Isso eu respeito muito as regras do jogo. Cliente também que não me responde por que ela gostaria de um atendimento de consultoria, ela não acessa o meu atendimento. Porque aqui a gente vai vender a pílula da felicidade, a pílula mágica. Não é sobre isso que a gente trabalha, tá? A gente trabalha com consciência da sexualidade, consciência corporal, o efeito sobre prosperidade, merecimento nas relações, né? Não só numa questão financeira. E por que a Cris Ago escolheu sexualidade? Porque eu tinha uma dor pós-maternidade. Aqui é a foto com a minha filha Luísa, que completou 12 anos agora, dia 3 de novembro. Então, a Luísa era muito pequenininha quando eu acessei pela primeira vez o assunto sexualidade. Porque eu nunca tinha aprendido sobre isso, nem falado sobre ciclo menstrual, né? Porque o meu corpo anestesiou depois da segunda gestação. Eu não sei se eu tenho mães aqui, mas o meu corpo anestesiou depois da segunda gestação. Eu não sentia desejo nem prazer, nada. Porque eu percebi que não era mais desejada, né? Pelo meu marido, no caso. E porque eu não sabia o que significava libido. Simples assim, tá? Só aqui, gurias, só nessa página aqui, eu tenho certeza absoluta que muitas se identificaram e mais, muitas se identificaram. É a dor de muitas de vocês, mas vocês não conseguem falar sobre isso para ajudar ou orientar outras mulheres. E aqui mora o primeiro grande problema de pessoas que não prosperam com sexualidade. Se é a minha dor, e eu vim buscar essa informação aqui, por que eu continuo falando sobre gozar em 3 minutos loucamente? Se eu tive essa dificuldade, eu posso me especializar nessa parte e orientar outras mulheres que estão com as mesmas dores do que eu. Mas eu prefiro continuar panfleteando o produto que esquenta e que esfria. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando eu comecei a aplicar a mentoria, fazer as primeiras entrevistas, eu sempre, a minha aluna tem que passar por um formulário. E muitas preencheram o formulário em maio, e muitas trouxeram essas dores. Trabalho com os produtos há tantos anos e não sei o que é o desejo.
não sinto libido, não tenho relacionamento agradável. E aí eu fico perguntando, ok, ótimo, veio para o lugar certo, mas o que você está fazendo para cuidar disso? Porque se você veio para a sexualidade é porque você veio curar alguma dor. Não foi só porque era bonito e era uma renda extra, caso contrário, vocês estariam vendendo bolo de chocolate ou brigadeiro, que é muito mais fácil. No caso, para quem sabe fazer, né? Não é o meu caso. Só que quando a gente vem para trabalhar com sexualidade, a gente vem para curar uma dor. E a gente precisa acessar esse lugar para a gente poder dar o próximo passo, tá? E aí, quando eu comecei com isso tudo, foi em 2012, e aí foi por orientação do meu obstetra, né, doutor Ricardo, que ele percebeu, a primeira coisa que ele percebeu, corpo anestesiado pós-gestação. Eu não tinha sensibilidade no bico do seio, eu não, na hora de fazer o exame ginecológico, ele percebia como eu estava atrofiando na hora, eu estava, né, repelindo ali o movimento. E por me perguntar algumas sensações, ele percebeu que eu tinha perdido o sensorial do meu corpo. E que isso é muito comum entre todas as mulheres que passam pela maternidade. Só que elas acham que é normal. E não é. É comum. Então, primeira coisa, não confundam normal com comum. Não digam que é só colocar um beijo grego no clitóris que vai funcionar. Não vai. A gente precisa ensinar essas mulheres pós-maternidade, para quem lida com esse público, para quem se especializa para esse público, a trabalhar o sensorial do corpo. Aí você vai entender o que é trabalhar com sexualidade e acessar um lugar de maestria com a consultoria, tá? Em 2017, só em 2017, foi que os produtos entraram na minha vida. E eu vou explicar por quê. Em 2019, os eventos. Em 2020, as redes sociais. E vocês vão entender também por quê, porque eu acredito que muitas de vocês também em 2020 precisaram aprender a trabalhar nas redes sociais. Em 2022, eu passei a acessar a consultoria, ou seja, minha cliente passa a pagar para mim pela minha consultoria. E aí, já respondendo uma das perguntas que me fizeram lá no grupo, que tipo de especialização eu preciso ter para fazer a consultoria? Não precisa ter especialização para fazer a consultoria, você precisa aprender a consumir o conteúdo certo, tá? Para ser uma consultora de sexualidade e receber por isso, você não precisa ter nenhuma especialização e certificado. Nós temos muitas aqui, fisioterapeutas, sexólogas, terapeutas e psicólogas, porque a área médica entendeu a necessidade de aprender a consultoria para chegar na ponta, chegar na cliente que está na rua, porque a fisioterapeuta, a psicóloga, a sexóloga e terapeuta, elas estão dentro do consultório. Ótimo, que bom que foi você que fez essa pergunta. A cliente que vai para o consultório, a paciente que está dentro do consultório, ela já tem consciência da dor ou da falta do desejo. As nossas clientes da consultoria, elas estão na academia, na fila do pão, é a nossa vizinha, é a nossa prima, e elas não entenderam que o que elas estão sentindo ou não estão sentindo não é normal, é comum. E aqui entra o papel da consultora de sexualidade. Então, para ser uma consultora de sexualidade, não precisa de nenhum certificado. Precisa estudar sobre o conteúdo que você quer se especializar. Cris, como que eu sei qual é o conteúdo que eu quero me especializar? Pela dor que você veio, normalmente vai ser o conteúdo que você vai... Porque primeiro você precisa curar o seu. E aí, quando você cura o seu, vira uma paixão, porque eu quero curar as outras que estão perto. Então, normalmente, mulheres que estão com uma dor não vão conseguir falar sobre outra sem curar a sua primeiro. Na mentoria, as gurias sabem, elas chegam aqui com ideias a 1000 para criar suas consultorias. Mas a primeira coisa que a gente trabalha é o que você gostaria de curar em outras mulheres que você curou em você. Então, por exemplo, nós temos a que trabalha, vai estar montando uma mentoria maravilhosa, que é minha aluna, para mulheres 50 mais, né, Duda? Eu tenho a Cássia, que está montando uma consultoria, uma mentoria para mães pós-maternidade.
Eu tenho outra aluna que está montando para mulheres de 40 anos em transição de carreira. Eu tenho outra aluna maravilhosa que está montando a consultoria para mulheres que têm relacionamento mais de 10 anos com 2 filhos. Cada perfil é uma comunicação. Não dá para falar com todo mundo do mesmo jeito, gurias. Não tem como. Entendem? Então, assim, a primeira coisa, o que vocês vieram buscar aqui na sexualidade? Ponto. Curou? Tá curando? Tá acessando essa informação? Aí a gente já pode construir algo para atrair clientes assertivas, clientes qualitativas e sim monetizar a consultoria, tá? Que é o que a gente trabalha lá dentro da minha mentoria. E aí, 2023, qual ano estamos fechando, eu crio a minha mentoria. Por que eu crio? Como líder da marca, a SOS, para quem está chegando aqui e não conhece a SOS, é uma marca de produtos sensuais, porque teve muita gente chegando pelo Instagram, então tem gente que não conhece a marca. É uma marca de produtos sensuais que trabalha bem-estar sexual e eu estou com ela desde 2017. E me formei como líder da marca. Mas, como líder da marca, eu comecei a perceber que muitas consultoras estavam chegando, como é o caso provavelmente de vocês, única e especificamente para vender o produto. E aí vem, compra o kit ou o voucher, tudo certo, mas não consegue passar para o próximo nível, que é a consultoria. E aí, quando eu fui entender isso, porque eu entrevisto as minhas consultoras também, eu percebia que tinha um bloqueio, que tinha um tabu, que tinha um preconceito, e que ela não, enquanto ela não olhasse para aquilo e não curasse, ela não vai acessar o segundo nível, não adianta. E aí, muitas ainda estão buscando certificados fora, achando que o certificado vai fazer acessar esse segundo nível. Não vai, gurias. O certificado LF10 te leva para um lugar bonito, mas ele não libera você de acessar a sua cura. Ele não vai te dar esse passaporte. Não adianta. Não adianta, eu posso provar isso para vocês. Conversando com terapeutas psicólogos, a gente entende o porquê, né? Porque eu estou falando muito da boca para fora, mas eu não consigo conectar com o meu corpo. E aí não vai passar. Mas, Cris, eu não quero curar. Tudo bem? Então talvez aqui não seja o seu lugar. Eu convido vocês a olhar com carinho e curar, porque a vida muda muito. E não muda só financeiramente, muda as relações. Eu hoje, a minha bandeira são relações saudáveis. Desde com o marido, com o filho, com a mãe, porque eu acessei esse lugar. A ferida ainda dói um pouquinho, claro, eu só tenho 42 anos, mas é uma ferida que já está ali cicatrizando. E por isso eu consigo acessar outros lugares e movimentar com outras mulheres. As gurias sabem lá no grupo de mentoria, a gente trabalha muito o senso de merecimento. A gente trabalha muito o olhar feminino para a mulher que se cuida, para a mulher que tem carinho pela mãe, para a mulher que enxerga na mãe também a sua mulher. Então é um trabalho, tá, gurias? Não é assim, aperta o play e tá tudo certo. E aqui, qual foi a minha maior dor? Não sei quem tem filhos aqui, foram os meus filhos, né? Depois da segunda gestação que eu falei para vocês, e um casamento falido. Em 2012, meu casamento estava completamente falido e eu achando que estava tudo normal. Porque eu conversava com outras mães e elas disseram, é assim mesmo, não, é assim mesmo, não. Todo mundo que engravida no segundo filho é ladeira abaixo, é isso aí mesmo. E eu falei, tá, então pelo menos eu faço parte da maioria, né? Tá tudo certo. E aí, gurias, não é assim. Não é para ser assim. Não precisa ser assim. E eu, graças a Deus, escutei o meu obstetra, que ele me disse em consultório, Cris, querida, eu vou te dar 3 orientações médicas. Primeiro, você vai buscar uma atividade física, porque o seu corpo precisa aumentar a circulação sanguínea. Você precisa ter um acompanhamento psicológico, né? Porque você tem 2 filhos e você está com um trabalho na época corporativa, trabalhar com corporativo. E realmente você precisa estudar sobre sexualidade. Com 2 filhos, né, gurias, amamentando uma de 3 meses e um de 3 anos, vocês imaginem quanto difícil é empilhar esses pratinhos, né? Sem ter ajuda e suporte familiar, no sentido de próximo, né? Eu sempre contei muito com o suporte da escola, da escolinha.
E aí, a primeira coisa que eu passei a estudar de sexualidade, eu sei que muitas, principalmente fisioterapeutas, torcem o nariz para isso, mas foi ela, assim, que me trouxe visibilidade de sexualidade na época. A gente está falando aí 2012, 2013, foi a Kátia Damasceno, tá? Ela estava começando, saindo da parte fisioterapeuta com as pós-gestantes para entrar para o mundo do YouTube. Então, foi ela, sim, que me trouxe consciência do que era normal e do que era comum. Quando essa ficha caiu, bateu uma bad, bateu ruim. Porque eu disse, gente, a vida inteira todo mundo falou que era assim, que ia ser assim. E não precisa ser assim. Então, eu quero mudanças. E aí, eu comecei um processo muito bonito comigo, no meu corpo, na atividade física, entrei num grupo de corrida, passei a conversar com mães que estavam buscando ajuda para não seguir no mesmo padrão. E aí é muito o que a gente fala no nosso grupo de mentoria, ambiência. Se você não escolhe os lugares que você está frequentando, a sua vida vai continuar no mesmo lugar. Se você está sentando em lugares onde as pessoas reclamam e dizem, é assim mesmo, a vida é injusta, você é merecedora deste lugar, desculpa dizer. Porque você pode acessar outros lugares maravilhosos, inclusive pelo digital. Então, foi o que eu fiz em 2012, onde a gente não tinha esse acesso de internet como hoje, Instagram, nem se falava praticamente, mas era o YouTube, né? Por isso, hoje eu me posiciono tão forte no YouTube, mesmo tendo poucas seguidoras, não importa. Comecei com 0, hoje estou com 150, não tem problema, mas eu comecei. Em 2023 eu comecei. Porque eu entendi que muitas pessoas consomem informações de qualidade e não ficam só no movimento touchscreen, passando, né? Que é o movimento do Instagram, pá, pá. Aquele movimento de segundos, né? Que é o que o Stories faz. Porque às vezes a gente está dedicando muito tempo aqui para os Stories, a gente vai falar, né, rapidinho sobre isso, e esquece que tem pessoas sedentas por informação de qualidade. E aonde você tem que se posicionar, você não está se posicionando. YouTube, LinkedIn, uma sala como essa, que você pode convidar mulheres do mundo inteiro para ouvir você. Se você lê um capítulo de um livro, ou você vê eu te fiz uma aula gratuita que está lá no YouTube, dando dicas de séries e filmes. Se você vê um daqueles filmes lá, ou o trailer do filme, você consegue fazer uma consultoria de sexualidade e relacionamento que vale milhões. Mas a gente continua insistindo em panfletear o gel lubrificante que esquenta, que esfria. Porque significa que eu não entendi sexualidade, gurias. Eu uso o gel lubrificante, o próprio Mais Secret eu mostrei para vocês ali no grupo. Mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui, não é sobre isso que eu falo com a minha cliente. Ela compra, cada vez eu vendo mais produto. Mas não é sobre isso que a gente está falando. Consultoria de sexualidade não é isso. Não é isso mesmo. E eu provo para vocês, porque as minhas alunas estão acessando um lugar extraordinário nos últimos meses. Porque elas começaram a entender sobre isso, por de tanto eu ficar falando, que eu fico repetindo, aí elas cansaram e acessaram. Quando que eu acessei os produtos? Tá? Só para vocês entenderem. Eu acessei os produtos em 2017. De 2012 a 2015, eu estudei porque eu tinha uma dor. Lembrem, eu tinha uma dor que o doutor Ricardo ficou. Mila, eu já abro para você, tá? Não sei se você quer falar, mas deixa eu só concluir aqui. Eu tinha uma dor e eu escutei o meu médico. Como vocês podem ter escutado de um ginecologista, de uma vizinha terapeuta, né? Porque está passando pelo pós-maternidade, ou pela menopausa, ou por uma... Ok, Mila. Ou por uma frustração no relacionamento. Não importa o que vocês estão passando, ou o que vocês passaram. Mas alguém já te disse alguma coisa, vai buscar ajuda. Vai buscar ajuda. E a gente vai lá e guarda esse problema numa gaveta, né? Eu fazia isso. Só que eu resolvi escutar o doutor Ricardo. Só que o que aconteceu comigo, gurias? Para vocês verem que esse processo já não é de hoje. Tudo que eu estudava da Kátia Damasceno, eu só consegui assistir os vídeos, né? Porque enquanto a Luísa dormia, depois de amamentar,
eu ficava ali no YouTube bem baixinho escutando. E durante o dia eu trabalhava. Tudo que eu aprendia com a Kátia Damasceno, tudo, desde a parte do ciclo menstrual até a parte de nudes, porque nessa época começou a falar de nudes. E eu fiquei fera em nudes. Tudo, mas era tudo que ela ensinava, eu queria contar para alguém. Óbvio que eu falei, meu Deus, será que as minhas amigas sabem disso? Porque o marido tu ia contar, não, né? Não, porque o marido não queria saber dessas coisas, ele estava preocupado com a mãe e não com a esposa. Nós vamos falar do casamento falido, lembra? Só que eu descobri que eu não tinha nenhuma amiga aqui para contar no WhatsApp. Sabe o que eu passei a fazer? Eu trabalhava numa empresa corporativa, uma indústria, uma fábrica, tinha muitos homens e poucas mulheres. Comecei eu a arrumar uns cafés no intervalo do almoço com uma amiga, com a secretária, com a recepcionista, porque eu queria contar o que eu estava aprendendo. Só que isso começou a tomar proporções muito grandes, porque todas as mulheres passaram a saber que no horário do almoço tinha uma moça que falava sobre sexualidade. Vejam, a minha dor foi me curando e ela foi transbordando. Eu não conseguia ficar com aquele conteúdo só para mim. E que é isso que eu quero convidar vocês. Tudo que vocês estão acessando num livro, num filme, e que fez sentido para vocês, no corpo de vocês, transbordem. Gravem um stories. Né? Hoje a gente tem a possibilidade do digital, mas escreva uma carta. Faça um caderno das sensações que eu ensino às minhas alunas, mas transbordem. Escutar um assunto como esse e guardar, meu Deus, vocês estão anulando a vida de vocês. E estão dizendo não para Deus, né? Porque Deus trouxe a informação e vocês estão rasgando. E aí eu comecei a virar centro das atenções das minhas amigas lá no corporativo. Só que não foi só as mulheres que começaram a me procurar. Os homens também, os gerentes começaram a me dizer, Cris, eu quero saber que me disseram que tu é tal de coaching sexual. Eu falei, não sou nada. Eu estou só estudando para minha vida mesmo. Não, é que a minha mulher está grávida, eu queria uma dica. Não tenho dica, não sei. As pessoas começaram a me procurar para isso. Mas resumindo, no trabalho eu nunca vendi um produto, não me atinei. Se eu tivesse atinado, eu já teria feito milhões. Só que quando chegou em 2017, que eu mudei de cidade, e eu precisei aprender a fazer renda extra, empreender, o meu marido falou, por que tu não vai atrás de alguma marca que venda produto, já que você sabe tanto sobre sexualidade agora, e você pode aliar os produtos. Eu falei, não, eu nunca entrei numa sex shop, não quero, nem pensar, tenho horror a isso. E aí, de tanto ele insistir, eu fui atrás de uma amiga que uma vez me falou que ela tinha o cadastro numa empresa que trabalhava com uma linha bem bonita. E ela tinha me dado um dos produtos, eu não lembro qual. Produto que já saiu de linha. E eu entrei através da sócia. Mas eu entrei de verdade para poder entender qual que era o produto, para poder entregar para as minhas amigas que me pediam, mas não para eu usar. E aí é que essa foto que simboliza que as minhas amigas, todas elas do mundo corporativo, na época, em Porto Alegre, quando eu morava em Porto Alegre, elas vieram me visitar em Floripa para conhecer a minha maleta mágica, porque aí em Floripa eu já tinha minha maleta mágica em 2017. E eu não sabia o que fazer com os produtos, mas elas sabiam. Elas me ensinaram, elas foram me dizendo, porque eu já usei isso, porque eu já usei aquilo. Então, os produtos, eles vieram muito depois. Então, talvez, por isso seja tão fácil para mim hoje, não vincular o produto sempre primeiro. Porque eu fiquei quase 5 anos estudando sobre sexualidade, sem ter a intenção de trabalhar com o produto. O que eu vejo é o contrário hoje, né? As pessoas vindo acessar o produto pela renda extra, não conseguem curar, identificar sua dor e continuam patinando naquele produto ali, inventando mil e uma coisa, rifa e bingo, isso e aquilo. E não vai, gurias, não vai. Mas não é que é o produto que é ruim, ou que a cliente não compra, porque está em crise. Mentira, eu vendo vibrador aqui de R$600, é de 700, 800, uma piscada. É porque não destravou o que está te travando. Então, de verdade, estudar sobre sexualidade é muito, muito, muito melhor do que só olhar para o lubrificante que esquenta e que esfria. Quando vocês derem essa virada, as minhas alunas que estão aqui, se quiserem depois botar no chat,
Cara, é extraordinário o lugar que a gente acessa. É divino, né? Não só a questão financeira a gente está falando aqui, mas uma questão de mulher mesmo, tendo consciência do que é sexualidade. Então, nessa época, em 2015, depois eu saí da empresa, vim para Floripa, eu era atração no horário do almoço, tá? Sem saber da magnitude da sexualidade. E eu comecei a compartilhar muita coisa com as minhas amigas. E muitos casamentos, inclusive, eu salvei sem querer aqui. Porque eu comecei a compartilhar coisas que eu estava aprendendo, inclusive sobre o ciclo menstrual, que muita mulher não faz ideia da importância do ciclo menstrual para a sua vida. E ela fala com nojo, ela fala com ranço, ela fala com pavor, né? Ela toma pílula contínua. Eu achava que isso era normal. Quando eu estudei, eu percebi que isso era o fim para a mulher. Isso era uma bomba relógio. Então, a gente vai acessando informações que a gente não compartilha. E aí a gente vai levando nós e todo mundo que está perto da gente para um nível de ignorância, porque, gurias, a ignorância é isso, é você ter acesso à informação e não usar, e não transbordar, e não informar, por exemplo, a tua avó, que é o caso da minha, de 96 anos, como higienizar a vulva. Minha avó não sabia nem o que era vulva. E eu expliquei para ela, peguei a foto aqui, que a SOS manda pra gente, né? E mostrei o clitóris para ela, mostrei tudo. Entenderam? Então, assim, ignorância é a gente ter acesso à informação e não usar. E aí depois você reclama que a vida não é justa. Meu Deus, mas eu não vendo. Meu Deus, mas ninguém compra de mim. Meu Deus. Você está tendo informação e você não está fazendo nada com isso. Você está guardando para você, porque eu tenho medo. Então vamos curar esse processo, certo? Então é sobre isso. Começa a curar por onde menos dói. Eu fui curando pela parte íntima de saúde, de ciclo menstrual, né? Não fui eu, Gurias, vou falar aqui para você, eu sou casada há 20 anos. Eu nunca tinha feito sexo anal antes dos 35. Porque eu tinha pavor, eu tinha medo, eu tinha... Como é que eu vou falar de sexo anal para uma cliente se eu nunca fiz? Eu precisei entender a proposta do corpo, do prazer e como que fazia, e o que faz doer, o que não faz doer, e como que... Quando eu senti prazer, eu falei, agora vai! Como que eu vendo um vibrador se eu nunca tinha pego um vibrador na mão? Então, não é por aí que eu comecei pelo sabonete, que eu nunca tinha usado, eu comecei pelo coletor, que eu tinha um pavor de menstruar, e eu entendi que podia melhorar. Porque está todo mundo falando de sexo anal, eu tenho que falar, não é verdade. Porque aqui você não está vendendo brigadeiro, você está vendendo saúde, informação, energia sexual. E se a sua energia sexual está rasa, você vai vender o raso. É sobre isso que a gente está falando aqui. A mentoria que eu falo para as gurias é isso. Não vende se a tua energia está rasa. O que eu faço, Cris? Aí a gente vai lá, trabalha o ritual do amor próprio, que elas sabem. A gente trabalha o senso de merecimento. A gente trabalha a sensibilidade do corpo, o bico do seio, um monte de coisa que a gente vai trabalhando aqui com elas. Para depois, nos bastidores, para depois ir para o espetáculo. E aí flui, que é uma beleza. Tem dias que não vai fluir, porque você não está fazendo o que tem que ser feito com você, com o seu corpo. Não está fazendo o caderno das sensações. As minhas alunas sabem, quando elas veem, Cris, não está funcionando. Vamos lá, respira junto comigo 3 vezes. Está fazendo o caderno das sensações? Está lendo, escutando o que a tua cliente está querendo te dizer? Está respirando? Está fazendo... Não estou, então volta. Volta e ajusta uma pecinha. Aí volta o fluxo de novo. As clientes chamando, os produtos saindo, os eventos chegando, Não tem jeito. Vai ter que ser assim a vida inteira. E é gostoso, é prazeroso. Quando você aprende essa roda, nunca mais você para. Entende? O corpo deu sinal. Opa! O cabelo acordou espigado, pele craquelada, dor no estômago. Para tudo que tu tá fazendo, mulher! Para! Tá fazendo errado. O corpo deu sinal. Segura! Nós estamos em lua minguante, não é para sair acelerando, é para sair cuidando do corpo. A energia caiu. Entenda o ciclo lunar e o ciclo da mulher. Isso é sexualidade, gurias. Onde entram os produtos, Cris? No skincare, no autocuidado, no ritual do amor próprio, na meditação, na oração.
É sobre isso que eu vendo para minha cliente. É sobre isso. Depois que o corpinho dela tiver cuidado, funcionando, tudo bonitinho, se ela quiser fazer um sexo anal gostoso com o marido, aí, meu amor, compartilha com quem estiver merecendo, porque lavar louça e cuidar de filho não é merecer, já digo isso para ela. Que essa mulher, ela vai num nível de vibração absurdo. E aí a gente está falando de prazer. Aí a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de autocuidado. E aí, por isso que a gente reluz cabelo, pele, entenderam? Tá tudo muito silencioso. Vocês ainda estão aí? Ou vocês estão assustados, infartaram, me bloquearam, me cancelaram? O que vocês estão fazendo? Tô brincando. Eu sei, assusta, gurias. Eu sei que assusta, porque a primeira vez que me falaram sobre isso, eu falei, perdão a palavra, vai ficar gravado, né? Mas puta que pariu. Que raiva que dá de escutar isso, né? Mas é necessário. E ali eu destravei, virei a primeira chavezinha. Falei, tô brigando com a pessoa errada, né? Então, ótimo. Que bom que vocês estão prestando atenção. Aqui, prestem atenção nesse ano aqui, ó. Principalmente quem tem atividades paralelas. Não se culpem, não se julguem, tá tudo certo. Eu fiz tudo paralelo, tudo, com uma atividade muito importante até 2022. Mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu comigo aqui. 2019, eu fui do auge ao tabu. Eu fui do auge ao desespero. Eu fui do auge ao preconceito. Por quê? Eu fui convidada para muitas palestras em 2019. Muitas, mas muitas. Meu Deus, eu nem parava em casa. O marido, essa época o casamento já estava bom, tá? Mas o marido já estava num desespero porque eu não parava em casa. Era palestra disso, era palestra daquilo. Eu não cobrava pelas minhas palestras nessa época, mas eu vendia muito produto. Acredito que seja muito o que vocês devam estar passando também. Algumas de vocês fazem palestras sem cobrar. Isso já é uma coisa que eu preciso alertar. A gente tem preço, tá, gurias? Um valor bem interessante, na verdade. Fica tranquila, Mica. Mas aqui eu fazia muita palestra e fazia uma venda muito assertiva do produto. A média de venda de produto aqui era 2, 3 mil reais por palestra. Então aqui eu já comecei a acessar um lugar muito interessante com a venda, tá? Só que não recomendo ninguém fazer palestra sem receber por ela e muito menos sem deslocamento. E muitas eu já quero ver com o motorista vindo buscar. Nós vamos falar sobre isso. Mas o que aconteceu comigo aqui? Eu, em paralelo, eu fazia uma outra atividade. Eu representava uma marca que vendia cosméticos. Muitos de vocês conhecem, que é a Mary Kay. Eu me formei como diretora da Mary Kay. Que isso é uma outra coisa, gurias. Eu nunca faço as coisas meia boca. Eu sempre faço para valer. Eu sempre fui no mundo corporativo uma pessoa, uma profissional que fazia além do que se pedia, tanto que eu fui promovida muitas e muitas vezes. Eu sempre entrava nas empresas como recepcionista, e a última empresa entrei como recepcionista, fiquei 15 anos, saí como auditora internacional de processos, porque eu sempre aproveitei as oportunidades, talvez é um perfil meu, ou por ter sido filha de professora. Mas eu nunca fiz meia boca, nem nos meus relacionamentos, tá? Eu sempre fui de me apaixonar por completo. Mesmo aquele cara que não era muito bom, eu me tornava, eu queria um beijo inesquecível. Eu usava um perfume para que... eu sou ariana, né? Então talvez um pouco por isso, mas assim, eu nunca fiz meia boca as coisas. Porque eu falei, se eu quero ser lembrada, cara, eu quero ser lembrada por uma coisa muito boa. Não por uma meia boca, não por uma coisa rasa, entendeu? Então, se é para ser lembrada, eu sou uma mulher, um mulherão de 1,52 m. Se eu fizer as coisas meia boca, para as pessoas esquecerem de mim, é 2 dedos, né? Porque eu sou nanica, então, como é que vão me lembrar de mim se eu nem sou alta, nem sou loira, nem tenho silicone? Então, eu falei, eu sempre vou fazer tudo muito bem feito, para que eu me torne uma pessoa excelente em qualquer situação. Nem sempre a gente consegue, mas eu sempre procuro ser muito observadora de como fazer melhor. O que aconteceu aqui em 2019? Eu sempre fiz paralelo com os produtos, porque os produtos nunca foi a minha intenção vender, foi por causa das minhas clientes, das minhas amigas. Eu comecei a fazer Mary Kay em 2017, junto com o cadastro da SOS, e eu fui muito bem na Mary Kay. Eu vendi muito bem, tanto que me formei como diretora. E eu vendia muito o produto mais caro que eles têm, que é a pele, né? Aqui, por isso que talvez eu seja tão fácil em vender Dermosec. Porque eu vendia, eu encantava e eu fidelizava a minha cliente.
E eu vendia muito, mas era muito mesmo. Os clientes vinham e compravam e recompravam, enfim. Eu nunca fui de vender batom. Se vocês me perguntarem cor de batom da Mary Kay, eu não sei nenhum. Agora, se vocês me perguntarem quanto custa o kit mais caro que eles têm, eu posso dizer para vocês porque eu vendia muito, tá? E até hoje tem clientes me pedindo, mas como eu não vendo mais, eu só indico. Então, eu passei a ser referência na Mary Kay em treinamento, porque eu era consultora que chegou e começou a vender pele, que é o que há de melhor dentro da Mary Kay, né? Eu fazia pouco esforço e vendia muito. Só o que aconteceu comigo aí? No mesmo movimento que eu vendia muito na Mary Kay, fui crescendo como diretora e todo mundo queria eu para o treinamento, eu também fui crescendo nas palestras de sexualidade. Só que toda vez que eu ia fazer palestra, eu levava os produtos escondidos numa maleta de maquiagem. E assim eu fiquei por muitos anos. E eu tinha vergonha, gurias, de falar dos produtos. Eu tinha vergonha de ir para as redes sociais falar dos produtos, porque eu falei, meu Deus, o que a minha mãe vai dizer? O que a minha tia vai dizer? O que a minha prima vai dizer? O que a minha vizinha vai dizer? Não vou falar. Vou falar só de saúde de pele. E quando a cliente vai falar comigo, eu abro a maleta. Tá? Mesmo eu fazendo tudo isso e me escondendo, eu fiz um bom movimento em sexualidade. Mas eu não recomendo você se esconderem, tá? Porque me doeu muito, eu paguei um preço muito caro com o meu corpo. Eu faturei alto, mas foi a época que mais eu adoeci. Eu fiquei doente de verdade, tá? Eu tive muita dor de estômago, eu tive zero libido. O meu relacionamento de novo voltou a truncar aí porque eu não tinha lubrificação, porque eu tinha vergonha de falar de sexualidade, né? Então eu me escondi por muito tempo, muito mesmo. Mesmo fazendo muitas palestras, eu nunca aparecia com nenhum produto na mão, nem nada, nem chicote e tal. Só que o que aconteceu? Eu lotei a minha agenda de 2020 também. E aí veio o quê, gurias? O que aconteceu em 2020, gurias? Eu lotei a minha agenda de eventos. Eu estava com eventos, quando eu virei 2019 para 2020, eu tinha eventos de janeiro a dezembro de 2020, tudo presencial. Muito bem. Obrigada, querida. A vida nunca tá tão boa, né? Quando você começa a falhar com ela, vem ela te dar. Veio a pandemia, tá? Veio a pandemia. Beleza. Aí não teve jeito. Eu precisei botar a cara no sol. Só que o que eu fiz? Eu continuava sendo diretora, e para quem já acessou a Mary Kay sabe, a Mary Kay tem várias regras. Você, quando é diretora, você não pode fazer atividades paralelas, porque você infringe um contrato com eles. Eu assinei esse contrato sabendo, né? E eu sabia que uma hora vinha essa penalidade. Então, eu comecei a fazer escondido no Instagram uma sala VIP de sexualidade, que foi a confraria, né? E eu comecei a vender muito ali pela pandemia, por ali, né? Porque eu sabia que se eu fizesse em evidência, poderia ser penalizada mesmo. Só que uma coisinha que ia ser discreta e escondido, eu ganhei uma magnitude absurda nas clientes. Porque na pandemia eu fiz muito evento online pelo WhatsApp, porque eram eventos fechados. Eu consegui administrar, né, com o peso da dor do corpo, as duas carreiras. Eu tinha muita paixão por falar de sexualidade, mas ao mesmo tempo eu tinha medo. Não sei se vocês já tiveram essa sensação de amar falar de sexualidade, mas ter um medo absurdo de alguém. Ai, o que será que vão pensar? E ao mesmo tempo eu tinha tabu e julgamento o tempo todo. Eu falei, acho que eu não devia ter feito isso. Ai, se alguém descobrir isso, como se eu estivesse fazendo algo muito, muito, muito errado, tá? Então, a pandemia, ela me trouxe uma vida paralela, literalmente, tá? Eu não sei se algumas de vocês vivem essa vida paralela, eu não recomendo, porque o corpo adoece e vocês vão pagar um preço muito caro, tá? Eu cresci muito em sexualidade, numa caverninha escondida. E aí eu paguei um preço muito alto com o meu corpo. Meu corpo adoeceu de uma forma muito grave. Então, eu não recomendo fazer isso, sabe? Se vocês forem fazer sexualidade, não tem problema de ter um trabalho corporativo ou ter um trabalho... Mas não se escondam, porque realmente aqui vocês pagam um preço muito alto, no sentido, tipo, né? Eu escondo algo como se estivesse fazendo algo errado. A sexualidade não é errada. Ela é bonita, ela é libertadora. Só que a gente só precisa aprender a trabalhar com ela, que aqui eu não sabia. Eu entendia que toda vez que eu precisava aparecer de sexualidade, eu precisava aparecer com uma algema na mão, com um chicote,
falando de sexo anal, então eu precisava esconder. Quando eu descobri que não precisava falar sobre isso para atrair a minha cliente, cara, aí pronto, aí me libertei, mas eu demorei, tá? Então, 2020 foi um ano muito difícil no sentido de me reinventar no online. Eu tinha muita vergonha de gravar vídeos, muita. E eu entendia que eu só conseguiria vender se eu estivesse fazendo esse tipo de foto, ó, com algema e na mão e com um lado muito sex appeal. E aí eu não estava confortável nesse lugar, tá? Mas eu fiz. Lembra que eu sempre faço as coisas bem feitas, mas eu fiz doendo. E aí o preço que eu paguei foi muito alto, tá? Quem tem liberdade para fazer isso, pode fazer, faça, abusa, mas o que eu quero te dizer? Não é por aqui que a gente atrai o melhor público, tá? Não é por aqui. E eu vou mostrar para vocês. E aí, gurias, seguindo, 2021 eu nem vou falar, porque foi realmente um ano muito desafiador, porque eu segui nessa batida, né? Libera a pandemia, volta a pandemia, esconde, maleta escondida, tudo escondido, tudo muito assim proibido. E aí, realmente, ali foi bem complicado financeiramente e para o corpo adoeci muito. E aí, em 2022, aconteceu uma coisa muito séria e muito importante ao mesmo tempo. Final de 2021, a minha mãe se acidenta em casa e a minha mãe tem que fazer uma cirurgia. Minha mãe mora no interior do Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, e eu preciso largar tudo que eu tenho aqui, né? E a minha venda era muito forte aqui em pele e em produtos eróticos. E preciso ficar 60 dias cuidando do meu pai e da minha mãe. Os dois adoeceram, a minha mãe por causa do tombo e o meu pai com uma suspeita de câncer de próstata. Pra vocês entenderem. O universo dando todos os recados. E aí eu fiquei 60 dias sem faturar, tá? Zero. Porque lá eu não tinha clientes em Uruguaiana como eu tenho aqui. Eu sou ótima para vender em Florianópolis. Fugiu daqui, não sei se vocês têm esse problema local, eu era maravilhosamente vendedora em Florianópolis. Saiu de Florianópolis, ferrou. Aqui já mora o primeiro problema, a gestão de risco do nosso negócio. E aí, em 2022, eu fiquei janeiro e fevereiro inteiro sem vender. Nada. R$0. Em março, me deu um desespero absurdo. Eu falei, cara, eu preciso aprender a fazer esse negócio girar diferente. E aqui foi onde eu dei o grito da liberdade. Eu rescindi o meu contrato com a Mary Kay. Para quem é da marca sabe o peso que é isso. Rescindi mesmo, porque eu tinha um valor que eu recebia por ser diretora. E eu rescindi porque eu disse, eu vou fazer sexualidade valer a pena, mas de uma forma muito diferente. Eu não vou seguir na mesma batida que eu tô. Eu não vou fazer do mesmo jeito, porque eu sou muito boa, única e exclusivamente local. Só em Floripa. Se eu saio de Floripa, ferrou. E todo mundo falando exatamente ao contrário, gurias. O mundo digital está aí, falando dos empreendedores normais, né? Fora a sexualidade. Todo mundo falando ao contrário. Você precisa expandir o seu negócio fora do local, você precisa tornar digital. Eu falei, gente, mas o que eu estou fazendo de errado? Ou o que sexualidade tem que as outras áreas não têm? Ou o que sexualidade não pode que as outras áreas podem? Isso me incomodou muito, tá? Por quê? Eu via única e exclusivamente Luana Lumix trabalhando muito bem o digital com e-commerce. Só que, e eu cheguei a conversar com a Lu, inclusive, sobre isso, só que ela falou, Cris, não é bem assim o e-commerce, tem que ter uma estrutura, né? Tanto que 2022 para 2023 a Lu foi para São Paulo, tem que ter um estoque alto. Então ele falou, vale a pena, só que cuidado, porque não vai criando uma expectativa, porque não é assim que funciona. Né? E ela já tem anos ali, enfim. O que eu quero dizer para vocês? Eu não tinha o dinheiro para o estoque para fazer e-commerce como a Lu Lumertz, e eu não tinha essa magnitude de sistema, né, que hoje tem acesso a vários lugares, para fazer e-commerce. Então eu falei, e-commerce não é para mim nesse momento, 2022, tá? Mas eu fui, gurias, atrás de muita gente, perguntando todas as possibilidades que existiam em sexualidade. E eu montei um mapa da mina, né, que é a primeira aula que as gurias acessam na mentoria, que é o mapa da mina da sexualidade. Inclusive foi uma aula gratuita, ficou no YouTube um tempo, depois eu tirei, porque realmente é uma aula de mentoria. Porque não era possível que todos os mercados estavam se reinventando no digital e sexualidade não. Não era possível isso.
E aí eu fui e dei a cara ao tapa e botei a cara no sol, como eu falo para as gurias, as minhas alunas. E me tornei exclusiva da sexualidade. Eliminei a maior marca de cosméticos do mundo em cosméticos, né, de pele. Ela é a maior que tem no mundo. Eu abandonei ela, uma carreira de 5 anos. Até hoje tenho muitas amigas e clientes lá. Mas eu abandonei a carreira para me tornar exclusiva de sexualidade. O que tu tinha para se tornar exclusiva? Apenas 3 produtos na mão, que vocês sabem quais são, que eu falo sempre deles. E não é porque eu sei vender, porque realmente eram os que eu tinha. Esses 3, só. Eu larguei tudo. A bonificação da marqueira é maravilhosa. Por quê? Porque eu entendia que sexualidade era muito maior. Não, Cris, é só para as alunas, o mapa da mina. Na mentoria, sim. Na mentoria eu libero, que de verdade tem muito ouro ali, tá? Eu fiz um estudo e é importante, eu preciso honrar o dinheiro e o tempo das minhas alunas que estão acessando aqui, de verdade. Eu espero um dia todas vocês poderem acessar, porque realmente é um trabalho bem, bem importante que eu faço. O que acontece? Aí eu tive que dar a cara no sol, meus amores, não tem jeito. Suelen perguntou sobre isso, eu tenho vergonha. Cara, eu tive que botar a cara no sol e mais do que apresentar produtos, eu tive que apresentar quem vocês acham que eu tive que apresentar? Aqui, eu mesma, voz fala. Fui para as redes sociais, tirei tudo que eu tinha de produto na época da Mary Kay e algumas coisinhas perdidas da SOS e eu comecei a vender a minha pessoa. E aí, esse primeiro post dizia assim: se você é nova por aqui, seja bem-vinda, venha de coração leve, cabelo solto e o seu melhor sorriso. Sou Crisato, tenho 41 anos, mãe, esposa, filha, empreendedora e te convido a se olhar com mais admiração, menos julgamento e mais amor próprio. Se você estiver preparada, te prometo fortes emoções, dicas de autoestima e uma forma leve de ver a vida. Eu ainda não mencionei sexualidade, vocês perceberam? Mas aqui eu já começo a dar o meu primeiro tag. E uma coisa muito importante que eu acho que vocês devem perceber aqui, eu mudei a cor. Eu só vestia rosa, né, gurias? Mudei a cor. Fui pedir emprestado um blazer lilás, porque eu fui estudar sobre psicologia das cores, tá? As gurias sabem, a gente fala muito sobre isso lá na mentoria. Para comunicação, eu precisava trazer uma cor diferente. E falar de sexualidade era lilás, né? Naquele momento ali eu entendi. E tudo que eu trouxesse era eu aparecendo e falando do movimento do meu corpo. E falando de sem julgamento, porque era o que eu precisava escutar. Eu precisava repetir isso muitas vezes para o meu público, para que eu pudesse entender. Porque eu estava curando o meu julgamento, lembrem? Eu já trabalhava 5 anos com os produtos e eu tinha muito julgamento com os produtos. Muito, comigo mesmo. Então, eu precisei repetir muitas vezes essa foto, muitas, para o meu público entender e para que eu entendesse onde eu estava acessando. Simples assim, tá? Então, falar de sexualidade é falar de trajetória de mulheres, é sorriso, é frustrações, é honrar nossa ancestralidade, é olhar com admiração para o corpo. Então, tudo isso eu fui pesquisar, eu fui entender, fui conversar com terapeutas, com fisioterapeutas, com ginecologistas, com urologistas, para poder trazer essa fala, óbvio, né? Mas eu fiz o meu processo. E aí, por isso que é importante a gente poder acessar algumas informações e dar aquela viradinha de chave. Então, quando eu falo lá para as gurias, elas sabem, uma das primeiras aulas da mentoria é se posicionem. Eu quero ver foto de vocês lá escrevendo a história de vocês. E por que sexualidade? Porque se vocês não escreverem isso e não gritarem alto botão, vocês não vão acessar onde vocês querem acessar. Financeiramente e o próprio lugar de direito que vocês têm nesse mundo. Não adianta fazer o maior feed com produtos. Não vai acessar. Elas sabem disso. Tem muitas que se resistem, e eu respeito, mas não adianta, não vai acessar se não fizer. É ocupar o seu lugar, sentar nessa cadeira e dizer, eu sou fulana de tal, e eu vim falar de sexualidade por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, mesmo que seja a sua dor, porque aí você conecta com a sua cliente, e com todas as mulheres à sua volta. Gente, isso aqui teve uma repercussão ano passado, que pessoas que nunca compraram um batom meu, nem pele, nem nada, são as minhas melhores clientes, foram as primeiras clientes que vieram pagar a consultoria, tá? Então é importante a gente entender a força desse movimento, é sobre vocês. Eu passei a visitar academias e aulas de dança
Com produto na mão? Óbvio que não. Óbvio que não. Eu fui eu sozinha fazer uma aula experimental numa academia, eu tirava uma foto para entender o movimento do meu corpo, e lá, o que eu fazia, Cris? No final da aula, eu pedia 2 minutos para a professora. Prof, posso me apresentar rapidinho? Olá, sou Cris Avo, tenho 41 anos, sou consultora de sexualidade, trabalho bem-estar e saúde feminina. É sobre isso. E eu fui repetindo isso em todos os lugares. Até na loja, uma vez eu fui fazer cartão na Renner. Qual a sua profissão? Eu sou Cris Água, tenho 41 anos e sou consultora de sexualidade, saúde e bem-estar. Todas as balconistas da Renner ficaram me olhando. As pessoas não conhecem consultoras de sexualidade. Então, se vocês não se apresentam ainda, saibam que vocês não estão acessando o lugar de direito de vocês. Certo? E aí realmente não vai vender, gurias. Não vai ter jeito. Pode fechar a melhor parceria de evento. Não vai vender, tá? E aí isso eu fui fazendo e eu fui acessando lugares. Paguei o meu lugar no congresso. Foi a melhor experiência que eu tive. Eu aluguei um apartamento pelo Airbnb, que é um aplicativo de locações, né? Não fiquei em hotel, aluguei um apartamento porque eu queria. O que eu queria no apartamento? Para quem me conhece sabe. Primeiro, eu queria exclusividade. Segundo, eu peguei bem pertinho do congresso, então era um bairro bem bom para quem sabe quem foi. Eu queria conhecer o porteiro, eu queria conhecer a moça da limpeza, eu queria conhecer o cara da padaria, porque eu queria exercitar. O que eu estava tendo de experiência aqui? Que eu falei para vocês, eu sou muito boa local. Aqui eu sou um expert. Vamos sair da cidade, vamos ver como é que a gente se comporta? Eu fui fazer isso em São Paulo. Eu falei, eu não vou ficar no hotel, eu não vou me condicionar a estar só com gente que eu conheço, porque eu preciso testar essa minha fala. Tanto que uma consultora ficou comigo aí, a gente se conheceu, né? E foi bem legal. E aí eu falei para ela, vamos fazer a experiência de nós tomar café juntos lá na padaria? Vamos se apresentar como consultora de sexualidade? Ela falou, ai, tô morrendo de medo. Eu falei, eu também. Mas vamos. E a gente pediu café na padaria, o pão na chapa maravilhoso de São Paulo. E eu falei, obrigado, moço. Eu falei assim, essa padaria funciona até mais tarde? Ele falou, sim, funciona. É porque a gente veio para um congresso de sexualidade, porque nós duas somos consultoras de sexualidade. E o homem... E a gente vai querer comer depois mais tarde. Então, assim, é sobre isso. O que eu estou ensinando hoje, eu treino o tempo todo. O tempo todo. Eu vou num lugar diferente, falei, será que eu vou me apresentar? Vou me apresentar. Oi, sou Cris Água, tenho 42 anos. Sabia que eu sou consultora de sexualidade? A pessoa fica... É sobre isso, tá, gurias? A gente precisa treinar. Aqui eu assumi o meu lugar. Por quê? Aqui, em outros tempos, eu nunca tinha ido num congresso da SOS, eu só tinha ido num encontro em Curitiba. E quando eu fui no encontro em Curitiba em 2018, eu escondi as fotos. Eu não mostrei para ninguém, eu tinha vergonha. Tirei um monte de fotos, mas eu tive vergonha. Aqui, eu enchi as minhas redes sociais, eu botei no grupo da família, a minha família tradicional, de uruguaianos, gaúcho, tudo. Olha, eu postei, sou consultora de sexualidade, estou em São Paulo, no congresso. Aí até o meu marido disse, amor, tem um primo teu que disse assim, Bruno, cuidado, ela não vai voltar nunca mais. Bem provável que eu não voltasse, mas eu voltei, porque tinha o meu filho aqui, mas tá tudo certo. Mas eu quero dizer, eu comecei a viver aquilo como se eu estivesse na Disney pela primeira vez. Eu falei, cara, eu vou dar cara ao sol. Eu não preciso mais aparecer de chicote na mão. Eu sou reconhecida por ser eu mesma, Cris Água, entendeu? E aqui eu acessei um lugar muito importante, gurias. Quem esteve no congresso sabe, né? É muito importante. Então, tenho um orgulho de falar sobre sexualidade, sem falar assim... Sou vendedora de produtos... Quê? Não, sou consultora... Você não quer falar consultora de sexualidade? Consultora de saúde e bem-estar sexual. Aí no final fala sexual. Que a pessoa vai entender, o problema é dela. Você está bem resolvida com você mesmo. Eu não me preocupo mais em convencer ninguém. Eu sei que eu sou e ponto final, certo? Aqui você tem um lugar tão importante que eu recomendo que, gurias, eu fui convidada... Acho que algumas alunas minhas não sabem sobre isso, mas eu vou falar de novo. Eu fui convidada para participar de um congresso internacional de fisioterapeutas pélvicas representando a SOS. Olhem só isso. Veja que louco. Em 2 meses que eu assumi o meu lugar, até a SOS olhou para mim.
Porque eu não sou uma líder que tem uma equipe grande, mas eu sempre fui muito disciplinada com os meus pedidos, com os meus treinamentos, eu sempre fui. Né? Lembrem, eu sempre faço tudo com excelência, não preciso ser uma líder top 1 para ser excelente. Eu sou excelente com as minhas consultoras, eu trato elas com muito respeito, assim como minhas alunas de mentoria. E aí surgiu esse congresso e eu fui convidada para participar junto com a minha líder. E aqui a gente fez exposição para ginecologistas fisioterapeutas dos produtos da SOS. Eu conheci mais de 250 fisioterapeutas pélvicos e ginecologistas do Brasil inteiro e 3 países diferentes, Bolívia, acho que tinha da Espanha, não sei outro. Vocês entendem o lugar que a gente está acessando? Vocês conseguem imaginar isso? Gurias, isso aqui, esse congresso me trouxe um lugar de direito e dignidade dentro dos consultórios que eu já trabalhava. Eu trabalho com fisioterapeutas aqui. Elas passaram a me olhar com outro olhar. Inclusive, muitas eu encontrei lá no congresso. Quando elas me viram, porque a gente tinha o maior estande, era o nosso. A gente não estava escondida no banheiro como eu fiquei muitas vezes escondida dentro do banheiro de salão de beleza. Não sei vocês, mas já me colocaram muito dentro de salão de beleza, no banheiro, com vergonha dos produtos. Eu estava no maior estande dentro de um congresso internacional de medicina. Vocês têm noção do que a gente está falando aqui? Ou não, vocês não estão? Quando a gente fala de ambiência, é esse tipo de ambiência que eu trago para as minhas alunas. É esse tipo de lugar que eu trago para elas, que eu digo, gurias, eu estou acessando esse lugar aqui, mas sintam vocês também, porque quando a gente está dentro de um grupo, que as mulheres vão acessando lugares que nunca acessaram, a gente tem que compartilhar. Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, eu vou lá também, eu vou no consultório, eu vou nisso. Então, as minhas alunas, a gente faz essa troca. Então, aqui a gente teve um lugar de destaque, a gente subiu no palco, a gente... Meu Deus, foi muito louco isso aqui. Foi frio pra caramba em Curitiba, mas foi muito bom. Aqui eu aprendi muito. E aqui eu fiz contatos de ouro. Muitas fisioterapeutas pélvicas passaram a acessar o cadastro da SOS, a convite da gente, para comprar os produtos para seus pacientes. E eu faço muito isso com as doutoras, né? Então, super recomendo vocês olharem para esse movimento também, porque além de, óbvio, aumentar a rede, né, e você ganhar uma bonificação por isso, você tem um atendimento diferenciado com essas doutoras, né? Eu faço todo um programa de relacionamento exclusivo com as doutoras. Elas não estão dentro do grupo de consultoras. Eu faço todo um trabalho fora disso, tá? É bem, bem interessante. Ah, legal, Júlia, exatamente. É super importante a gente olhar para as fisioterapeutas pélvicas, tá? E aí vocês conseguem entender, gurias, como que eu vou construindo os 10 mil? Faz sentido para vocês? Vocês viram que não é uma poção mágica, mas quando eu virei a chave em 2022, eu dei o grito da independência para a sexualidade 1º de agosto de 2022. Tudo isso aconteceu 2 meses seguintes. O Congresso da SOS e o Congresso de Medicina. Vocês perceberam que eu virei chaves rápidas? E aí comecei a acessar lugares que eu fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui que eu não sei falar nada que essas médicas sabem, mas eu estou aqui ensinando. Percebam? Nem roupa eu tinha para ir, né? Porque normalmente aqui em Floripa não faz tanto frio. E aí, quando eu voltei de lá, eu voltei fortalecida. Porque eu falei, cara, eu preciso continuar falando das minhas dores. Eu preciso falar das minhas dores. E eu tenho filhos adolescentes, pré-adolescentes. E eu preciso falar de sexualidade para filhos, porque eu não sei falar e eu preciso aprender, porque se conecta com as mães. E quanto mais eu ia falando das minhas dores, mais eu conectava com as pessoas, mais as pessoas queriam falar comigo, mais... O que aconteceu aqui, gurias? A escola deles me chamou para uma palestra dentro da escola. Porque eu comecei a botar a cara no sol, como falar com um adolescente sobre sexualidade e emoções. Cris, mas eu também nunca tinha feito. Quando a escola me chamou, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? E é sobre isso, é você saber o lugar que você pode ocupar. E eu só consegui acessar lugares como esse, inclusive da escola. Hoje os meus filhos têm maior orgulho de falar que eu sou consultora de saúde e bem-estar sexual, porque eu fui na escola. Os alunos todos gostam de mim, porque querem perguntar sobre menstruação, querem perguntar sobre masturbação, querem perguntar sobre higiene íntima. Óbvio que eu não fui na escola falar de plug nem vibrador, né, gurias? A gente estuda o público, isso as gurias sabem na mentoria. Estuda o teu público antes de palestrar. Não se fala para todo mundo a mesma coisa, a gente vai estudar o público. Então, aqui eu passei a estudar também sobre sexualidade na adolescência, porque eu tenho os meus filhos, eu preciso entender, né? Como que funciona com os meus antes de pensar nos outros. Certo?
E aí a gente começa a acessar muitas, mas é muita oportunidade. Isso aqui tudo 2022. As empresas começam a olhar, eu começo a olhar para as empresas, eu falei, gente, Outubro Rosa. Eu sempre trabalhei Outubro Rosa com a Mary Kay. Esse ano vai ser com sexualidade, quero nem saber. É fácil? Não é fácil. As empresas não estão preparadas para o nosso conteúdo. Mas eu fui lá, dei a cara a tapa e consegui fechar contrato com 5 empresas em outubro do ano passado. Como, Cris? Montando uma proposta comercial. Como que monta uma proposta comercial? A gente ensina isso na mentoria, né, gurias? Tem que ter posicionamento, tem que estudar o público, né? Enfim, eu me posicionei no LinkedIn. Então, óbvio que isso a gente ensina o caminho das pedras, mas assim, tem como acessar? Óbvio que tem como acessar, mas eu precisei entender o público. É um público que eu vou lá na empresa falar de lubrificante que esquenta, que esfria? Óbvio que não. Vou falar do skincare íntimo, produtividade, pós-maternidade, toda aquela coisa que a gente falou aqui. E aqui foram surgindo muitas e muitas oportunidades, tá? Eu fiz algumas empresas e algumas entenderam que era uma dinâmica bonita, que podia ser no chão, que a gente podia fazer olho no olho, sempre com a exposição do produto. Vejam, ó, isso aqui foi até uma imobiliária. Vibrador, sim, vibradores, entraram aqui nessa aqui. Essa foi em Porto Alegre, inclusive a Leonor, que é uma das alunas que estava no aeroporto, acho que ela já foi embarcar. Ela é uma psicóloga, a gente fez vários trabalhos juntas, e hoje a Leonor é uma das alunas da mentoria da terceira turma, então percebam que programas de relacionamento com médicas, psicólogas e terapeutas fazem você chegar no outro patamar. A Leonor, ela veio para aprender comigo agora. E eu, ano passado, eu participei do evento dela, trazendo sobre sexualidade. Ela se impressionou tanto com a minha abordagem que ela falou, cara, eu quero aprender contigo, porque eu, como psicóloga, não sei abordar desse jeito. Ó, aqui a gente fez um movimento bem bonito, sempre eventos pagos, os clientes pagam por isso e não pagam um valor pequeno, tá, gurias? Aqui a gente sempre tem um valor bem alto para os eventos, a gente ensina. Sexualidade tem um valor, sim, tem uma informação de qualidade, a gente precisa aprender a vender, né? Tem uma das nossas alunas maravilhosas, a Andressa, aqui, que está fazendo um evento em alto mar. A Andressa está cobrando 500 e pouco o ingresso. Eu falei, gente, o que é isso? Que mulher é essa maravilhosa? Então, a gente aprende a acessar sobre isso, né? Então, a gente começa a movimentar, e quem está perto da gente, acessando a informação e se permitindo, né? Amanhã aumenta o lote, adoro. O que acontece? Não basta acessar a informação, gurias, tem que se sentir merecedora desse lugar, né? E é sobre isso que a gente conversa muito lá na mentoria. Você se sente merecedora? Não, ainda não sinto. Tudo bem, passa no seu tempo. Ah, meu amor, eu que agradeço a confiança. Então, a gente vai construindo o caminhar de cada aluna dentro daquilo que ela está acessando dentro da sua dor e da sua cura. Quando essas gurias dão essa virada de chave, corta o cabelo, muda o visual, monta a sala, cria canal no YouTube, que nem elas estão criando, aí a gente começa a acessar outros lugares, eventos como esses que a Andressa está fazendo também. E aí, gurias, eu realmente assumo meu lugar de sexualidade, em outubro, novembro do ano passado, veio um aninho, está fazendo agora. Sou bem aprendiz, tá? Vocês veem que vocês estão numa aula de uma aprendiz aqui. E eu vou primeiro contrato corporativo numa multinacional. E sim, para falar de sexualidade no Outubro Rosa, levei produto para dentro. Aqui, entre produto e palestra, eu fiz quase 5 mil reais. Nunca tinha feito isso, nunca tinha feito. Tanto que eu pedi, me faz uma foto aqui, pelo amor de Deus, para mim não esquecer esse momento. Então, é importante a gente entender como que o conhecimento da gente, porque aí vamos lá para um ponto bem importante, que eu recebo muitos de vocês aqui com N certificados. Não funciona conhecimento empilhado, tá, gurias? Conhecimento aplicado liberta. É o nosso lema, né? Lá na mentoria. Conhecimento empilhado não tira você do lugar. Não tira você do lugar. Então, para as alunas que estão acessando a mentoria, não é curso aqui, tá? É mentoria, é mão na prática, é aprende, aplica, aprende, aplica, aprende, aplica. E aplica, claro, no seu cenário, no seu momento, para construir algo duradouro e sustentável para esse e para todos os anos que estão vindo, né? As alunas que estão acessando para poder monetizar com a consultoria, eu tenho como meta para elas que elas estejam no processo de mentoria no próximo ano, elas estejam formando mulheres assim como eu. Porque tem muita mulher para a gente formar ainda, graças a Deus, né? Então,
Espero que muitos de vocês acessem esse lugar. Então, sim, aqui eu já começo a acessar os primeiros 15 mil, né? Não só com as palestras, mas com a venda do produto. Então, já furei a bolha. O que fez a diferença nesse período, tá, gurias? Outubro e novembro do ano passado. Eu comecei a criar os meus próprios conteúdos. Eu mesma criei, vendo filme, vendo livro, vendo treinamento gratuito, vendo YouTube de Kátia Damasceno. A gente dá uma série de referências lá na mentoria também de pessoas que eu recomendo seguir, não são obrigadas, mas vocês devem ter as de vocês. Eu comecei a criar os meus próprios materiais, os meus próprios treinamentos. E aí sim, as clientes começam a entender o movimento, elas vêm para pagar a consultoria. Hoje a minha cliente, para acessar a minha consultoria, ela paga, né? Ela pagava uma consulta individual, agora ela paga um pacote de 3 consultas, consultoria mesmo, e sempre digital, não faço nada presencial, para que daí eu consiga atender pessoas do Brasil, do mundo todo. Eu já tenho 2 clientes nos Estados Unidos e uma no Canadá, falando de consultoria. Consultoria de relacionamento, consultoria de sexualidade, falando de ciclo menstrual, de menopausa, de produtividade, tudo que eu ensino nas palestras e na mentoria, eu hoje aplico com os meus clientes, tá? Então, uma das coisas que eu oriento quem está começando, ou quem quer dar essa virada de chave aqui nessa aula, comecem a criar os materiais de vocês, gurias. Ai, Cris, eu não sei o que criar. Pega um filme, uma série, um trailer e pega o insight daquele negócio. Vi essa cena, meu Deus, esses dias eu vi e compartilhei lá no grupo o filme brasileiro que tá super sucesso na Netflix, O Lado Bom de Ser Traído. Bonito filme, né? Pessoas bonitas, cenas bonitas. Só que eu olhei com um olhar de atendimento. Falei, cara, olha essa dor dessa mulher aqui na hora do sexo, dor física e psicológica, né? Olha isso aqui na frustração do relacionamento. Olha, cara, já saiu uma aula ali, uma palestra, só vendo o filme. E é óbvio, quando a gente tem esse olhar treinado, cada vez vai ficar mais treinado. Treino é treino, jogo é jogo. Eu treino nos bastidores para poder dar um show na hora do espetáculo para minha cliente, para vocês, para quem está comprando o meu passe aqui, né? Então, hoje eu tenho dentro da minha agenda de rotina, né, diária, uns 30 minutos para ver série, um capítulo de alguma coisa, ou uma reportagem, porque dali vai sair uma palestra maravilhosa. Gurias, é isso. Ah, mas quer dizer que eu não preciso, então, fazer a faculdade de sexóloga? Ah, se você quiser, faça. Eu mesmo provavelmente vou finalizar a minha que eu estou fazendo, mas não condiciona isso, tá? Não condiciona o certificado. Você já tem hoje capacidade de fazer uma boa consultoria paga, inclusive, pela sua cliente, se você entender como que faz esse negócio, certo? Até aqui tudo bem? Tá muito difícil? Se calaram, muitas, tá bom, tô entendendo. Conhecimento liberta, tal. A Tati me fez uma pergunta aqui, vou só voltar rapidinho. Cris, se falar consultoria íntima ao invés de sexual, pode, consultoria de saúde e bem-estar íntimo, acho ótimo, inclusive para empresas. É o nome que soa bem na sua boca, tá? Não fica muito preocupado com os outros, não. Se soou bem na sua boca e o coração bateu bonito, sai falando. Eu não fico mais me preocupando. Antes eu ficava me escondendo os nomes. Hoje sai muito bem da minha boca. Consultora de sexualidade. Hoje eu me apresento como mentora, né? Porque eu formo consultoras. Então, mentora de sexualidade, mentora de saúde e bem-estar sexual. Hoje eu falo isso nas empresas, mas porque não dói mais. Enquanto doía, eu até vou mostrar aqui para vocês rapidinho, acho que está aqui. Enquanto doía, eu me apresentava de outro jeito, tu vai ver. Alguma de vocês me perguntou lá no grupo, não vou lembrar quem foi, desculpa, o que abordar, né, nas empresas. Cara, o que dói em você? Quando você, não sei se alguém trabalhou no corporativo aqui, mas eu trabalhei. O que doía em mim no corporativo? Principalmente pós-maternidade, me doeu muito, né? Licença, voltar, produtividade. E como que eu descobri isso aqui, gurias? Indo lá no LinkedIn, não sei se alguém tem LinkedIn aqui, já falei isso em outras aulas, inclusive aulas gratuitas. Eu fui lá para o LinkedIn e fui acompanhar o movimento das empresas. E tem muita empresa buscando palestrantes para falar de maternidade, menopausa. Ué, cadê as consultoras de sexualidade aqui? Aí vem, ó, psicólogas falando muito bem, vem até gente de empresa jurídica falando sobre isso. Opa, calma aqui. Onde é que a gente está entrando nessa roda?
Porque a gente não se posicionou, então eu passei a me posicionar lá no LinkedIn também. E aí eu fui buscando saúde íntima, ambiência, que é o que a gente cria lá na mentoria, ambiência de mulheres que cuidam do seu corpo, que entendem a fase que estão vivendo, né? Consciência corporal, aí entra atividade física, dores, sensações, e aí uma série de assuntos que dá para abordar dentro de empresas, tá? Mas precisa olhar para isso com responsabilidade. Aqui, Tati, ó, como que eu me apresentava até março do ano passado, se eu não me engano. Consultoria de saúde e bem-estar feminino, vê que não vai sexual, né? Aqui ainda doía para mim falar sexual. Março do ano passado, tá? E eu estava trabalhando o mês da mulher. Alguém de vocês já trabalha o mês da mulher aqui, gurias? Quem que trabalha o mês da mulher como consultora? 2 períodos muito importantes, tá? Para quem é consultora de sexualidade. Não é Dia dos Namorados, não é Black Friday e nem Dia do Sexo. Consultora de sexualidade de excelência, que é o que eu treino na minha mentoria, ela trabalha mês da mulher inteiro, de 1 a 31 de março, e aí ela fica com bagagem e contatos para trabalhar de março, os próximos 6 meses, e depois ela trabalha mês de outubro, exatamente, outubro rosa, do dia 1º ao 31 de outubro. Se vocês estão trabalhando Dia dos Namorados, Dia do Sexo e Black Friday somente, saibam que vocês não entenderam o que é consultoria de sexualidade, tá? E convido vocês a olhar com bastante carinho, inclusive lá no YouTube eu deixei algumas aulas gratuitas falando sobre isso. Precisa olhar com responsabilidade para isso aqui, porque isso aqui é um mercado bilionário de palestras e consultorias e, consequentemente, dos produtos, tá? Ai, que bom, Andressa, fico bem feliz. Acredito que boa parte é resultado do teu movimento e do que a gente trocou de figurinhas na mentoria, né? Fico bem feliz esse movimento de vocês. Aí, gurias, uma das coisas que me ajuda muito, e é o que eu ensino lá para as gurias, é como que eu sei o que trabalhar, né? Além da minha dor. Escutando a tua cliente. Muitas de vocês não escutam as clientes, né? A gente tem uma ferramenta maravilhosa para escutar a cliente, mas boa parte de vocês recebe lá no direct, no WhatsApp, dores e desejos das suas clientes, e vocês vão lá, vendem o produto e deu. Cara, escuta a tua cliente. Por que ela tá te pedindo lubrificante? Por que ela quer dar uma pimentada no relacionamento? Vocês já perguntaram isso para ela? Ai, Cris, eu não vou perguntar, né? Aí você vai lá e só vende o lubrificante para ela? Você não oferece um atendimento diferenciado? Você não oferece um grupo VIP, um workshop sensorial, uma jornada da sexualidade? Você não oferece algo a mais? Você não dá um over delivery, que nem a gente fala, não surpreende a sua cliente? Você simplesmente entrega a sacolinha bem embalada? Você não manda um podcast? Você não... Não? Não, tudo bem. Então, eu convido vocês a olhar para isso, porque isso é consultoria de sexualidade. Over delivery, surpreenda a sua cliente. Mas eu só queria comprar um lubrificante e a Cris me mandou um podcast, um checklist sensorial e essa mulher me deixou maluca só de imaginar eu passando esse produto. Antes do produto chegar na casa da minha cliente, ela já tem que vibrar esse corpo. Porque senão não é consultoria de sexualidade, gurias. Não é. Se está fazendo isso é porque não entenderam o que é consultoria. Então, vamos olhar para isso, tem que escutar a tua cliente e realmente abordar nas consultorias algo a mais, tá? Quando eu passo a escutar a minha cliente, isso é um exercício bem legal lá da mentoria, as gurias sabem, e eu adoro isso aqui. Inclusive, alunas que não fizeram, vamos olhar isso aqui de novo, porque é importante vocês refazerem. Muitas alunas da primeira e da segunda turma precisam refazer de novo, tá? É importante, eu faço o tempo todo. Quando eu passo a escutar a minha cliente, eu consigo montar o meu mapa semântico. O que é o mapa semântico? Eu pegar dores e desejos dessa cliente, bota num caderno, ou quem é mais habilidosa com as redes sociais, com o digital, cria num documento ali no Canva mesmo, né? Tem até um link para fazer mapa semântico, que eu disponibilizo lá na mentoria. Se as alunas não têm, me peçam que eu mando de novo. O mapa semântico nada mais é do que uma bússola, né? De dores e desejos, do que eu venho escutando no direct, no status do WhatsApp, ou até mesmo na ferramenta que a gente usa na mentoria. E eu vou construindo uma linguagem para falar daquelas dores e desejos. E eu paro de ficar olhando para o lado, para a coleguinha que está lá fazendo promoção. Eu paro de olhar para o lado, para aquela fulana que vai fazer o bingo.
Gurias, eu não gosto de bingo, tá? Por isso que eu tô falando. Eu não acho que seja enfim, não acho que seja um evento para sexualidade, mas tudo bem. Eu vou lá e faço o meu diferencial, certo? O mapa semântico é uma folha de caderno com uma coluna no meio de dores e desejos. E ali eu vou montando o meu workshop, a minha jornada, o meu e-book, o meu stories, o meu post, o meu feed. É isso. Se eu não tenho mapa semântico, todo dia eu acordo, Zeca Pagodinho, e digo, o que eu vou fazer agora? Bom, peraí que eu vou lá nas redes sociais e ver o que as gurias estão fazendo para copiar. Não. Quando eu tenho mapa semântico, que é um planejamento que a gente faz mensal, semestral, anual, mas eu durmo e acordo já sabendo o que eu vou falar. Se a cliente for sonâmbula e bater na minha porta na madrugada, eu sei o que eu vou dizer para ela. É sobre isso. Eu sei o que eu vou dizer na fila do pão se eu encontrar uma mulher com a dor que eu estou tratando. Eu não fico cuidando e rifando produto. E agora produção de linha, vou lá e choro no grupo da líder. Não, né? Por favor, vocês estão acessando aqui, eu tenho certeza que vocês não fazem isso. E aí sim, gurias, aqui começa a criar algo muito seu. Por que eu me tornei referência em sexualidade do ano passado para cá? Porque eu dei cara nova para os meus eventos. Cada evento eu crio uma coisa diferente, porque eu vou lá no meu mapa semântico, faço análise da dor e desejo e construo algo. Esse treinamento aqui foi todo construído em cima de dores e desejos de vocês, que vocês botaram lá no grupo. Vocês lembram que eu parei o grupo um momento, abriu por 1 hora e perguntei como fazer tal coisa? O como fazer tal coisa é a dor de vocês. E aí eu montei todo o treinamento. Eu não tinha nada pronto. Olha como eu sou perigosa, eu sou perigosa. Porque não adianta eu falar de uma coisa que vocês não querem saber. Eu estou falando do que vocês querem saber. E vocês foram lá, como fazer isso, como eu trago o tema, como eu vou para a empresa, como isso, como aquilo, como aquilo. E eu estou trazendo as respostas. Escutei a minha cliente. E aí eu começo aqui da cara, né? Então eu criei o Desperta Sensações no Dia da Mulher. Eu criei com a Leonor, que vai ser minha aluna, inclusive. Vamos falar de emoções e sensações para a maturidade. Duda, esse evento foi bem legal aqui com a Leonor. A gente falou para mulheres 50 mais. Foi muito bom. A gente foi presencial, tá? Esse evento com ela foi bem presencial. Eu montei esse Reconhecer, Prazer em Sentir-se Viva. Esse Prazer em Sentir-se Viva foi uma cliente que me disse um dia, quando eu postei uma frase no status do WhatsApp, e ela falou, Cris, eu fico esperando tu montar teus stories só para ter o prazer de me sentir viva. Só pelo que você fala. Pronto, escutei minha cliente e virou um evento. E virou um evento que eu faturei muito, tá? Então percebam que a gente precisa escutar quem está à nossa volta, né, gurias? E aí a gente vai montando o nosso mapa semântico. Assim como eu monto eventos mais sex appeal, muitas de vocês aqui compraram o workshop sensorial, ele é um evento online, pode ser presencial, claro, mas eu disponibilizei só para consultoras que querem acessar um evento online e eu gravei os bastidores para vocês, né? Quem acessou o workshop sensorial está lá ainda para vender na Edu, se quiser. Mas eu vou criando, a Carol fez, né, Carol? Você vai criando o movimento de acordo com a escuta da sua cliente. Então, assim como eu posso fazer um evento muito acolhedor dentro de uma empresa para maternidade, eu sei fazer um evento sex appeal. Porque eu vou escutando a cliente. Aqui quer avançar. Aqui quer o nível 2. E eu vou lá e faço uma coisa bem mais sex appeal. Né? Os meus eventos agora têm sido mais online por causa da dimensão que eu quero chegar, número de escala, né? Eu não quero ser uma mulher fodástica só local. Eu quero ser uma mulher fodástica no mundo todo. Já entendi que isso aqui dá para girar bem, e é isso que eu quero que as minhas alunas aprendam. Ir para o mundo digital sem medo e fazer um evento digital para cliente que estiver em qualquer lugar do mundo, tá? Sim, dá para faturar. Nesse workshop sensorial aqui, gurias, eu gastei R$0 para criar ele, porque era uma tarefa da mentoria para as minhas alunas, e para dar o exemplo, eu como professora fui lá e apliquei o meu. Falei, gurias, vamos lá, nós temos o mesmo tempo, 15 dias. Montei no Simpla, fiz a divulgação. Esse evento aqui, no primeiro lote, eu fiz R$1.500, sem gastar, sem investir nada, R$0. Agora ele está lá para venda só para consultora, e eu estou vendendo ele mais.
Então, eu percebo que um movimento bem feito, ele te leva para outros patamares. Então, eu quero ver todas as minhas alunas criando os workshops sensoriais, jornadas da sexualidade. E todas que estiverem comigo, vou construir junto com elas. Eu sou dessas, eu vou lá e construo junto com elas sabem disso, certo? E aí, sim, a gente está findando aqui, eu quero só deixar um último recado. Essa aula realmente é uma aula de mentoria, tá? Essa aula vale milhões, as gurias sabem quanto eu me dedico para construir uma aula. Normalmente, claro, depois da mentoria, elas têm acesso à gravação e depois uma aula particular comigo, porque eu quero que elas construam algo dentro do propósito delas, não é um copia e cola aqui, elas sabem disso, né? Eu conheço cada aluna, se ela é casada, se ela é solteira, se ela tem crush, se ela não tem crush, se ela está passando pela menopausa, porque é um trabalho em construção, tá? Então, sim, a mentoria é para você criar o seu programa de estruturar e faturar com consultoria de excelência. Vende o produto? Muito, muito, mas é muito que a gente vende. Mas não é da noite para o dia e é um processo. Por último, mas não menos importante, bem rapidinho, se vocês me permitem, eu tenho um recado aqui para abrir a terceira turma, que é uma coisa que a segunda turma já viu, que eu gosto muito de mostrar. Deixa eu ver se vai sair o som. Me avise se vai sair o som. Peraí. Não é agora, é daqui a pouco. Aqui é só para vocês entenderem, eu sempre faço uma apresentação para quem tá chegando, né? E uma coisa que eu fiz numa aula, deixa eu mostrar aqui, peraí, permitir. E assim findamos mais uma noite, gente. Que noite. Aqui na foto você deve ver tudo olho inchado, chorando. É tão bom essa troca, é tão bom se sentir normal, né? Tão bom a gente tirar essa capa, esse escudo que tentaram nos colocar por anos de Mulher Maravilha. Não queremos dar conta de tudo. Não queremos. Queremos ser acolhidas, queremos ser nutridas e queremos sim andar juntas, porque a gente pode muito mais. E sim, amamos ser amadas, respeitadas, admiradas, porque esse é o nosso papel, fazer com que você, mulher, se sinta muito bem, obrigada, aonde você desejar. Meu coração tá quentinho aqui, missão cumprida. Vou marcar aqui a Darine, uma mega terapeuta sexual, a qual você também precisa conhecer. Gurias, aqui fica o meu convite para vocês entenderem mais sobre o processo de mentoria. Isso aqui normalmente é um exercício que eu dou, inclusive, para as minhas alunas, tá? Depois que você sai de um movimento, onde você transborda informação, eu também me grave, nem que seja só para vocês. Eu gravei uns stories saindo de uma aula com consultoras, né? Que nem era o processo de mentoria, era uma aula, né? E assim, gravem, vejam a expressão facial de vocês, vocês transbordam. Então, toda vez que eu saio de uma aula, que não vai ser diferente, vou gravar hoje também, eu gravo para mim, não é para cliente ou para aluna que está chegando, é para que eu veja, caraca, mulher, você está cada vez melhor, não para, segue, porque, gurias, vai ter um dia, dois, que vocês vão escutar uma coisa que machuca, vocês vão escutar uma brincadeirinha sem graça, uma sacanagem que coloca a sexualidade, mas quando você se olha e se admira todos os dias, no sentido de criação mesmo, ninguém me derruba mais. Ninguém me derruba. E quando me derruba, eu vou lá, me acolho, né? Eu deixo com a pessoa que é da pessoa e fico comigo que é meu. Eu falei, e eu vou lá e olho os meus vídeos. Eu leio meu caderno de sensações, porque é sobre isso, a minha trajetória é minha. Ninguém vai destruir no sentido, né, de outra pessoa que não tem conhecimento. E esse vídeo refletiu isso, saindo de uma aula maravilhosa que a gente fez. A gente fez uma terapia em grupo ali entre consultoras, não era aula de mentoria, e as gurias estavam muito mexidas, doídas, traídas, frustradas, as consultoras, tá? E a gente resolveu fazer um aulão, a Darine, que é terapeuta sexual, e eu, para a gente acolher essas consultoras que estavam machucadas. A gente via agressividade no grupo, às vezes, né? Quem nunca, né, gurias, está machucada e às vezes responde. E a gente fez esse papel de acolhimento. Foi tão bonito, a gente chorou tanto nessa aula. E não foi uma aula que ficou gravada, né? Mas eu fiz questão de gravar um stories com o meu sentimento, inclusive com a foto de quem estava, né? Porque eu queria que a minha cliente entendesse esse lugar que a gente acessa aqui.
é um lugar de muito acolhimento, é um lugar de muito respeito, é um lugar de mulheres que vêm trabalhar sexualidade, a Nath estava, é verdade. É um lugar que a gente vem trabalhar sexualidade não para fazer o gel que esquenta e que esfria, é para a gente curar uma dor que está aqui dentro, e a gente cura. É gostoso, né? Que outro grupo você teria essa liberdade de falar sobre dor e desejo, né? Eu aqui nas aulas de mentoria, eu se viro e mexo de gurias, molhei minha calcinha de tanto tesão que eu tô na criação. E que outro grupo que eu vou poder falar isso, né, gurias? Vou dizer, essa louca aí, bem chinoca, como diz lá no meu Rio Grande. Não, aqui eu tô tranquila para falar, porque eu sei que não vai ter julgamento, né? Estamos todas buscando a mesma sensação. Então, fica o meu convite aqui para quem quiser conhecer o meu trabalho de mentoria. De verdade, é um trabalho que eu venho me descobrindo como professora, como aluna também, porque eu aprendo tanto com as gurias. Meu Deus, essas mulheres estão me levando para um nível extraordinário da sexualidade. Então, aquelas que quiserem entender, pelo menos perguntar, informação de valores, quanto tempo, como funciona, como paga, eu vou botar lá no grupo, né? Fiquem bem tranquilas. O grupo provavelmente se encerra amanhã, eu vou só fechar ele, quem quiser pegar os conteúdos depois pode pegar, mas ele se encerra mesmo, porque eu vou abrir o grupo das alunas que estão chegando com as alunas da primeira e segunda turma. De verdade, toda a honra e toda a glória ao tempo de vocês por terem aceitado esse passe até aqui, e eu espero que tenha feito um pouco de sentido. Vou fazer uma fotinho quem está com a câmera aberta, quem não puder, tá tudo bem. Vou colocar a Cris sobre o workshop sensorial também. O workshop sensorial ele tem um valor bem irrisório mesmo, é só para vocês acessarem um conteúdo de muita qualidade, só que é um conteúdo gravado, não tem acesso comigo, né, assim, como aula, mas tem depois ali um tira-dúvida de 20 minutos que eu estou disponibilizando para todo mundo que comprou o workshop, tá? Para poder construir o seu próprio workshop. Certo? Ai, que linda! Adoro. Todas começam com o cabelo preso. No final da aula tá todo mundo assim, ó. Ui! Adoro mulheres que soltam os cabelos. Então, bora lá fazer uma fotinho. Depois a gente encerra. Peraí, tremeu aqui. Feito, muito obrigada. Agradeço de coração. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou finalizar a gravação e pode ficar na sala se quiser perguntar aqui ao vivo, não tem problema nenhum. Eu espero que tenha de fato ajudado, né? Alguma coisa para vocês. E agradeço de coração. Estão liberados para quem não tiver dúvida, certo? Vou botar lá no grupo sobre o workshop e a mentoria, tá? Quem está me perguntando sobre o workshop e a mentoria, eu vou colocar lá, certo? Quem ficou com dúvida, quiser me perguntar aqui ao vivo, vou deixar mais uns 5 minutinhos, só vou parar a gravação.